A paz do Senhor, pessoal. Mais uma vez nós estamos juntamente com vocês para transmitir-lhes, para lhe falar um pouco acerca de Deus e da palavra do Senhor Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês alguns versículos da palavra de Deus que se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, a partir do versículo 22, tem um relato bíblico. Eu quero compartilhar com vocês no nome de Jesus. O texto diz assim: e a multidão se levantou unânime, unida contra eles, e os magistrados, rasgando seus vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Nesse capítulo 16, a partir do versículo 9, nós vemos este homem chamado Paulo, apóstolo do Senhor, tendo uma visão de um homem que pedia que ele passasse a Macedônia e fosse lhe ajudar. Paulo entendeu que aquela visão que ele teve era uma visão divina e que o Senhor tinha algo para que ele realizasse em Macedônia. O texto bíblico diz que ele não perdeu tempo. Desceu às cidades de Macedônia. Diz que ele chegou a uma cidade chamada Filipos e começou a pregar a palavra de Deus. Começou a falar a palavra de Deus. O texto bíblico diz que num determinado tempo, no dia de sábado, ele saiu fora das cidades e pregou a algumas mulheres que ali estavam. E aquelas mulheres se converteram ao Senhor. O texto bíblico diz que depois disso, todas as vezes que ele saía para pregar a palavra, todas as vezes que ele saía para ensinar a palavra, vinha uma mulher atrás dele, dizendo: esses homens que anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. E o texto bíblico diz que esta mulher seguia Paulo e a Silas e clamava alto, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por alguns dias, até um determinado dia que Paulo se voltou para ela e disse: eu te repreendo em nome de Jesus, espírito imundo, sai dela, espírito de adivinhação, sai dela. E o texto bíblico diz que a partir daquele momento ela ficou completamente curada. Mas o que acontece após disso é que os seus senhores viram que a maneira que eles tinham de ganhar um dinheiro estava perdida. E eles se levantaram contra Paulo e Silas e fizeram acusações contra eles. E o texto bíblico, onde eu li a partir do versículo 22, diz que uma grande multidão se levantou contra eles, e os magistrados também, porque viram os seus lucros perdidos.
por causa da serva que foi curada do espírito de adivinhação. E o texto bíblico diz que eles foram lançados na prisão. Receberam açoites, foram chicoteados e foram lançados na prisão e colocados guarda para guardarem esses homens. Mas o texto bíblico diz que esses homens eram incansáveis, que eram homens destemidos, que não tinham medo da circunstância. E eles, mesmo presos na prisão, depois de terem apanhado, o texto bíblico diz que de perto da meia-noite, eles cantavam e oravam a Deus. E buscavam a Deus através dos louvores e através das orações. E que de repente veio um terremoto grandioso, poderoso. E abriu-se todas as cadeias, todas as portas. Todos os presos foram soltos. E o carcereiro, vendo aquela situação, achando que todos os presos tinham fugido, quis se matar. Mas Paulo, vendo o que ele estava pretendendo fazer, deu um grito e disse: olha, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Todos nós estamos presentes, nenhum de nós fugimos. Então você não precisa tirar a sua vida. E o texto bíblico que esse homem perguntou para Paulo e Silas: o que eu preciso fazer para ter o direito à salvação? E Paulo disse: olha, se você crê de todo o teu coração, você e toda a sua família será salvo. E ele creu, aceitou a palavra de Deus, aceitou o Senhor Jesus como Salvador e foi batizado aquele homem. Este relato bíblico é um relato verdadeiro que aconteceu com este homem chamado Paulo, que aconteceu com este homem chamado Silas, que eram pregadores, missionários da palavra de Deus. Por onde eles passavam, eles pregavam a palavra e Deus cooperava com eles poderosamente. E nesse texto aqui diz que Deus agiu de maneira sobrenatural naquela circunstância de prisão, naquela circunstância de algemas que eles estavam por ter expulsado um demônio de adivinhação de uma jovem que era escrava. E eu quero compartilhar com vocês alguns princípios da palavra de Deus que mostram como Deus é misericordioso e compassivo para com aqueles que fazem a sua vontade. Eu quero compartilhar com vocês um princípio que diz assim: em meio da perseguição, Deus entra em ação. Deus sempre entrava em ação na vida desses homens. Deus sempre estava agindo poderosamente na vida desses homens. Veja bem que ele teve uma visão, foi até a Macedônia para pregar o evangelho. Ele teve poder, Deus agiu na vida dele para ele expulsar um demônio de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E agora, depois de ter apanhado, depois de estar preso numa cela, Deus age poderosamente e solta Paulo e Silas. Então, em meio à perseguição, Deus entra em ação. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus entra em ação quando os seus servos estão precisando de ajuda. Eu quero deixar para vocês essa palavra, dizer para você que quando você está sofrendo algum tipo de perseguição por falar de Deus, por temer a Deus, por buscar ao Senhor, com certeza, num determinado momento, Deus vai entrar em ação
em meio à sua perseguição, a perseguição que você vai estar sofrendo. Em meio da perseguição, Deus livra da situação. Aquela situação era a situação de prisão, de medo. Aqueles homens, mesmo destemidos, eles eram homens comuns como eu e você. E muitas vezes nós não temos tal coragem como eles. Mas em meio à perseguição, Deus livra da situação que nós estamos vivendo. Veja bem que eles foram libertos pela poderosa mão de Deus daquela prisão, daquela situação que eles estavam por pregar a palavra de Deus. Então, em meio à perseguição, Deus livra da situação que você está enfrentando, que você está passando, que você está mergulhado no momento. Há diversos relatos da palavra de Deus que mostram isso. Em meio da perseguição, Deus salva vidas. Deus salvou uma mulher que estava sofrendo de um espírito de adivinhação. E Deus poderosamente, em meio à circunstância e à perseguição, também Deus salva um carcereiro com toda a sua família. Em meio à perseguição, Deus quer te usar nas suas mãos. Em meio à perseguição, Deus tem poder para te usar nas mãos dele e operar milagrosamente, salvando vidas. Por isso, este texto da palavra de Deus está registrado na Bíblia Sagrada, para nos trazer esperança, conforto espiritual, que no momento da nossa angústia, das perseguições que sofremos, Deus pode entrar em ação. Deus pode nos livrar da situação e também Deus pode nos usar para salvar vidas que estão perdidas na sua ignorância e completamente sem entender o caminho correto da salvação. Quero deixar esta palavra para você neste dia abençoado. Que Deus poderosamente te use nas suas mãos. Que Deus poderosamente te use como um instrumento na mão dele. Em meio a qualquer circunstância de perseguição que você esteja passando, com certeza Deus estará com você e vai te dar completa libertação da situação que você está passando. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo neste momento.